A morte do adolescente Gustavo Detter, de 13 anos, que estava jogando videogame dentro do quarto quando foi encontrado enforcado, levantou uma série de boatos a respeito do tipo de game online que ele estaria jogando com os colegas. Mas depois surgiram evidências de que o jogo nada tinha a ver com a morte do jovem, que foi considerada pela polícia como acidental. Mesmo assim, o caso levantou o debate no Brasil inteiro sobre a influência dos jogos eletrônicos. Qual é a sua opinião sobre isso? Os videogames estão em discussão. Para esta discussão de hoje, nós trouxemos o psicólogo Roberto Maia e também o desenvolvedor de games Pablo Ramon, ele que é da NI Digital Studio. Sejam bem-vindos a essa discussão. Eu vou só contextualizar um pouco a situação para o pessoal que está acompanhando o programa. Por quê? Porque existiu aí um boato que relacionou a morte do Gustavo Detter, que é aquele adolescente de 13 anos do litoral de São Paulo, que apareceu enforcado dentro do quarto quando estava jogando um jogo de videogame. A polícia depois pegou depoimentos dos meninos que estavam assistindo a ele por vídeo, porque eles jogam em rede, e aí eles estavam aguardando o jogo carregar no computador e ele estava balançando uma corda. E aí, de repente, os amigos perceberam que ele parou de se mexer, acharam até que o vídeo tinha travado, e aí era tarde demais quando chamou a polícia. Infelizmente ele não conseguiu sobreviver. Bom, de qualquer forma, como surgiu a boataria aí de que, olha o videogame, o que acontece? A gente decidiu trazer essa discussão para cá. Primeiro, queria uma opinião de vocês. Faz tempo que videogame deixou de ser coisa de criança, não é verdade? Vocês concordam com isso e por quê? Bom, primeiro pelo valor de se adquirir um console, um videogame para jogar, né? Criança não tem dinheiro para comprar videogame, né? E a geração que cresceu anos 80 e 90, né, ali jogando videogame, é a que está consumindo mais videogame hoje, né? Você tem uma média de 35 anos de idade de pessoas que consomem jogos para PlayStation, para Xbox, né? E o jogo que o garoto em questão aí estava jogando é o League of Legends, né? É um jogo online muito famoso. Para PC, né? E normalmente se investe muito num PC como esse, né? Para poder para jogar com um desempenho aceitável, né? Até para ser aceito num clã, né? Num grupo. A gente percebe que essa faixa etária de início do jogo ele tem diminuído cada vez mais. A gente tem crianças, por exemplo, de 3 a 5 anos, né? Eu tenho uma pesquisa bem interessante que fala que criança de 3 a 5 anos, 67% dessas crianças, elas conseguem entrar no jogo já e participar do jogo virtualmente, com o auxílio dos pais. Sendo que só 12% dessas crianças conseguem amarrar o seu cadastro de sapato. Nossa Senhora. Então, assim, a gente começa a perceber que essa relação de jogo é para todas as faixas etárias. Porém, até que ponto esse brincar, né, e essa questão do jogo durante muitas horas, né, para aquela criança, ela precisa desse brincar. A Melanie Klein vai falar que criança precisa simbolizar. E para isso ela precisa brincar com outras crianças. Tem até um vídeo na internet que mostra um bebê, é um bebê mesmo, para você ver como essa geração nasceu dentro do ambiente digital. Um bebê tentando usar uma revista convencional e ele, na cabeça dele era um tablet, então ele estava tentando tocar, passar as fotos. É muito interessante esse vídeo para você ver como a gente está. Acho que na geração da gente, né, a gente começou a jogar quando já tinha uma boa bagagem cultural e educativa. E né? a gente alternava a brincadeira de rua. Sim. E a brincadeira lá. Os pais da gente, se você passasse muito tempo, o videogame vai estragar a televisão, então tu vai ficar cego. Existia essa lenda, né, de que o videogame ia estragar a televisão. E era uma lenda que as mães, os pais seguiam a risca e vai pro meio da rua, vai jogar bola. E como o professor falou aí,
a criança tem que ter o momento de jogar, de se isolar, até porque é uma questão atual, né, de você utilizar as tecnologias, não ser alheio às tecnologias, mas também aquilo de você relacionar-se com o outro, né, de ter experiências, né, talvez você fale mais propriedade do que eu, o isolamento social tem sido muito grande, muito alto Pois é, isso que eu questiono assim, será que dá para a gente estabelecer uma relação entre os jogos eletrônicos e o comportamento das crianças hoje em dia? Eu acho que dá, dependendo da dose que você educa essa criança, porque eu acho que tem um bom senso no sentido de você não deixar essa criança o tempo todo em frente a um videogame ou uma televisão ou uma questão eletrônica. Não é só o videogame nesse caso, a televisão Isso. também. Porque geralmente as crianças tendem a imitar os pais, né? E se eu, enquanto pai, estou lá na minha internet o tempo todo, né, no Facebook, no WhatsApp, ele também vai querer aquilo, né? Às vezes a atenção, pela essa falta de ausência às vezes do pai e da mãe, ele é mais fácil e mais cômodo para os pais deixar essa criança durante horas naquele espaço, porque, entre aspas, ela não vai dar trabalho. E ela está segura. E ela está segura, né? Mas até que ponto de essa criança ir para a escola de segunda a sexta e final de semana ficar trancado dentro de uma casa, né? Ela acaba se isolando e não tendo convivência social de ir para o parque, de ir para a praia, né? De brincar contra as crianças, né? Ir para o teatro, porque a criança ela precisa de outras crianças para ela representar, para ela simbolizar, né? Para criar uma questão onde a gente fala de um adulto maduro nesse sentido. Mas essas crianças, elas ficam online, elas ficam conectadas, elas conversam, elas interagem. Eu nunca joguei o League of Legends, mas meu sobrinho joga bastante e eu vejo que eles conversam muito entre si enquanto estão jogando. Existe uma interação. Tem uma interação muito, muito forte. Às vezes, quando o pai diz, eu costumo dizer, quando o pai diz, meu filho não interage, ele não interage com você, né? Ele está interagindo com muita gente do mundo todo. E sabe-se lá com quem, às vezes. Pois é, como a gente falou no começo, videogame não é mais coisa de criança, tem muito adulto jogando, então no mesmo ambiente você tem adultos e crianças jogando juntos. Isso. Interpretando personagens. Isso é saudável? Isso não é saudável? Ou parece que ali naquele mundo não há idade? A sensação é que não tem idade. O que eu percebo é a dose, sabe? Eu acho que essa questão de esse adulto e essa criança fazer isso de maneira salutar, de maneira que ele vai ficar um tempo ali e depois ele vai brincar com outras crianças, ou ele vai ter um convívio familiar, ele vai conversar e vai sentar com os pais e dialogar sobre, né, a vida dele, eu acho que é saudável. Além do mais... Né? Eu acho que o veneno é a dose, é quando é demais. Assim, quando você está tratando de adolescente, de criança, tem que ter um controle. O garoto lá, ele estava no quarto só, passou várias horas lá, talvez o pai, tá lá jogando, deixa lá, ele tá lá conversando com um monte de coleguinha, tá jogando, e o garoto participou de uma disputa, de uma brincadeira, que é feita brincadeira para prender respiração, né? Que a gente fazia no meio da rua também, quando era moleque, que você chega a quase desmaiar, só que você estava rodeado de um monte de gente para lhe socorrer, né? E o garoto estava só no quarto, teve um revés ali, ele não conseguiu conter aquilo. Eu tenho um filho de 5 anos de idade e ele, desde os 2, ele se interessa por tablet, e a gente deixava muito antes, a gente passou a tirar TV, tablet, muita coisa, porque ele sente uma atração por estar conectado e às vezes ele fica no mundo dele lá, sozinho, não interage, ele precisa de interações agora. A gente vai dar um intervalo, mas eu quero segurar esse ponto, porque eu quero, a partir da sua experiência, poder contar um pouco sobre como é que chega, né, numa criança, num adolescente que já está imerso no mundo dos videogames. Tem muito mais aqui hoje, hein? Fique com a gente, aqui tem discussão.